Boa noite, Pai do Senhor, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver vendo esse vídeo. Cheguei agora do culto. Deus abençoe você, sua família, tá? Eu sou o apóstolo Ney, da cidade de Barreiras, Bahia. Estou gravando esse vídeo porque uma seguidora do meu canal do YouTube falou: apóstolo, por que você não conta para o povo como é que foi o processo seu com Jesus, como é que foi que Deus começou a te usar, como é que foi que você conseguiu os dons? Conte aí uma experiência. O nome dela é a irmã Rafaela. Ela sugeriu. Aí eu cheguei agora do culto, irmão. Tô um pouco cansado, mas eu quis fazer esse pequeno vídeo aqui para você. Mas antes de tudo, eu peço a você que se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário. Se você quer que eu faça um vídeo contando algo do mundo espiritual para que você venha entender melhor com aquilo que Deus e o seu Espírito me ensinou. Tô todo amarrotado, não liga não, irmão. Me ensinou através do seu Espírito Santo, né? E através dos seus dons. Deixe nos seus comentários aí, compartilhe para uma pessoa que tem dúvida. Eu quero aqui tirar sua dúvida, tá? Naquilo que eu puder. E que Deus vai abençoar você, sua casa e sua família. Eu quero orar por você. Deus abençoe este ouvinte, abençoe essa pessoa que está vendo este vídeo. Deus, tudo que estiver dando errado na vida dela ou dele venha dar certo. Deus, repreenda toda enfermidade, ó Pai. Eu abençoe esta pessoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, irmão, a minha vida para Jesus não foi fácil. Eu vou resumir porque depois eu vou trazer um vídeo contando meu testemunho para vocês. Amém? Eu comecei a buscar o Senhor desde muito cedo. Só que porém eu não tinha aquela intimidade com Deus, né? Eu ia para a igreja mais para acompanhar minha mãe, satisfazer a vontade das minhas mães, porque quando chegava épocas de festejo, eu saía da igreja para São João, carnaval, final de ano, virada de ano, né? Eu não era enraizado em Jesus. E até eu chegar neste ponto aqui, aconteceu muitas coisas, mano. Eu tenho que contar tudo resumido para você. Eu cheguei a Jesus como? Eu passei por 7 internamentos, né? Viciado de crack, né? Eu vendia pó, vendia crack, vendia maconha. Depois comecei a usar, experimentei. E ali o diabo me jogou no fundo do poço. Eu era um funcionário público, né? Depois que Jesus me resgatou, eu pedi conta do serviço, Deus falou comigo. Eu fui lá, pedi conta e hoje eu faço a obra do Senhor. Não cobro para pregar, faço por amor. E não estou arrependido de ter largado o emprego público por Jesus, ao qual me deu nova vida, ao qual um dia eu levei um tiro, perdi meu sangue, cheguei no hospital falecido, morto, e Deus me deu mais uma oportunidade de estar aqui, a qual tem um dedo que é quebrado de bala, esse aqui também tem uns pontos de bala, esse dedo meu não se mexe, tem uma bala de 8 nas pernas, tem um buraco de bala também de pistola, mas Deus foi me dando livramento, Deus vai me guardando. Bem, irmão, para mim chegar no ponto que a irmã Rafaela quer, eu vou falar aqui para vocês que teve um tempo que eu fiz tantas coisas erradas, irmão. Depois eu vou estar trazendo o testemunho. Eu fiz tantas coisas erradas que chegou um tempo que eu ficava aprisionado em cima dos matos, né, nos morros, na serra. Aqui é uma cidade chamada Barreiras, que é cercada de serra, como se fosse uma bacia. A cidade fica nos fundos da bacia e ao derredor é serra, montanhas, monte. E o diabo me colocou ali. Eu vivi oprimido pelo diabo, irmão. Comecei a roubar, fazer muitas coisas erradas. Passei por 7 internamentos, como eu falei, e chegou ao ponto que clínica, nada disso deu certo, né? Eu sempre era internado ali pelo governo do estado, né? Pela secretaria, já fui para a Feira de Santana, para o Naí, São Desidério aqui, né? Na Delma Pedra, e nada disso deu jeito, só quem deu jeito foi Jesus. Teve um tempo, irmão, que eu aprontei tanto que minha mãe morava no interiorzinho aqui perto, aí eu tive que ir para lá. E lá só tinha uns matos e Deus por testemunha, porque eu estava sendo muito pedido, a polícia querendo me prender, outros querendo me matar. E chegou o ponto que eu ia para um lado, eu ia para o outro e não vi mais saída para mim. É como se eu estivesse no fundo do poço. E eu costumo dizer que quando o diabo me colocou no fundo do poço, eu costumo dizer que minha canela passou mais que o fundo do poço, mais para dentro um pouco, irmão. Aonde família, emprego, muitas coisas, né? O diabo fez que eu perdesse, a não ser o emprego, porque eles não poderiam me pôr para fora, porque eles diziam que eu estava doente. E quando Deus me libertou, irmão, isso que é interessante, quando Deus me libertou, que quando eu comecei a orar, vai começar aqui, onde eu comecei a orar, buscar a presença de Deus, irmão, no joelho, foi onde Deus me libertou do crack, do vício, do cigarro, da maconha.
Eu me lembro, irmão, que um dia eu estava nesta roça lá da minha mãe, dentro dos matos, e eu não poderia vir para a cidade, não tinha mais lugar para ir. Eu olhei para o céu e não aguentava mais aquela situação, não aguentava mais viver aquela vida. E eu falei para Deus: Senhor, se o Senhor me livrar das mãos dos meus inimigos, se o Senhor me livrar da polícia, se o Senhor mudar a minha vida, a minha história, eu vou te servir. E o interessante é que no meu emprego público, eu era agente comunitário de saúde, eu tinha que morar na área, eu não poderia estar neste lugar. Tinha uma cidade chamada aqui de Riachão das Neves, e chegou um pastor de Águas Lindas, né, por nome até de Walter Van, abriu uma obra lá, uma igreja lá, um ministério lá nessa cidade, a 80 quilômetros daqui, da onde eu moro hoje. Aí a minha esposa, que é a Débora, que quando eu ia para casa da minha mãe, ela ia para lá, porque quando eu estava no mundo aí usando crack, maconha, essas coisas, ela ficava na casa da mãe dela, com medo das pessoas invadir e matar ela com as crianças e tudo, né? E ela foi para lá, e nesse dia ela estava lá, eu falei: Débora, tu vai lá pro culto que vem um pastor aí de fora, você fala para ele que se ele quiser um obreiro para tomar de conta de uma obra dele aqui na cidade da Bahia, eu tomo de conta. Olha só, Deus já começou a trabalhar aí. E eu magro, né, por causa do crack, magro, né, parecendo um mulambento, e tava numa situação difícil. Aí a Débora foi para este culto, aí a Débora voltou e falou: Ney, eu falei com o pastor, e o pastor falou que se você quiser tomar de conta, ele abre o ministério aqui. Aí eu, no mesmo dia, irmão, no mesmo dia que ela falou, eu tinha já dentro dos matos feito uma oração e reconciliado com o Senhor. Por isso que eu falei para ela falar com o pastor, porque eu já tinha aceitado Jesus dentro dos matos. Falei: Senhor, se o Senhor quiser mudar a minha vida, o Senhor muda, mas se o Senhor não mudar, então me leva logo, porque eu não tenho mais saído. De todo jeito eu vou morrer, porque se me prender eu vou morrer na delegacia lá dentro preso, e se eu ficar na rua também eu vou morrer. Então aceita minha alma, me perdoa, Senhor, muda a minha vida ou me leva. E eu peguei e falei isso com Deus, e à noite eu falei isso com a Débora. E o pastor deu uma resposta positiva, queria abrir o ministério lá. E assim eu fui, irmão, para a cidade de Riachão das Neves, fiquei lá com a Débora, e o povo não sabia por onde eu andava, eu sumi da cidade de Barreira. E o povo me caçando, e eu já nos pés de Jesus. Pois bem, a irmã Rafaela, ela queria saber como é que eu comecei a ser usado por Deus em algumas áreas do mundo espiritual. Aí quando esse pastor fez isso, ele abriu uma obra, e faltava uma semana para me tomar de conta, irmão. E veja bem, faltava uma semana para me tomar de conta dessa obra. A minha esposa, a evangelista Débora, ela começou a chorar, porque ela disse que não estava preparada, porque ela tinha vergonha, era tímida, e a Bíblia diz que os tímidos ficarão de fora, os tímidos. Timidez, Deus fala que se você é tímido, você tem que arrancar ela de você. Você tem que ser ousado pelo poder do Espírito Santo. Eu falo aqui pro irmão com o meu coração aberto para vocês que quando eu fui pro Riachão, com uma semana, irmão, que a igreja ia abrir, a congregação, eu ainda fumava cigarro. Aí uma vez eu tava fumando um cigarro, antes de abrir, eu falei: Senhor, se eu te aceitei, eu não aceito esse cigarro na minha vida. Eu amassei e joguei dentro da fossa, né? Tinha um buraco e eu joguei o cigarro lá até hoje. 8 anos, irmão. E foi uma luta, irmão. Eu assumi esta obra, aí a igreja encheu de pessoas, e a minha primeira vez ali, depois de uma vida do crime, dos vícios, eu magro ainda, irmão, tenho foto, eu magro, se der eu vou colocar umas fotos para vocês verem, eu magro, meu irmão, mulambento, e Deus me mudou de uma noite para outra, irmão, foi incrível. Tem pessoas que falam assim: eu vou aceitar Jesus, mas no tempo de Deus tira o cigarro, no tempo de Deus tira a bebida. Não, a Bíblia diz assim que quando eu aceito Jesus, eu sou nova criatura, que se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Sereis livres. Quando eu decidi aceitar Jesus de todo o coração, ali eu dei o primeiro passo importante na minha libertação. E agora Deus estava esperando minha determinação para resistir o diabo, para ele poder fugir, para se cumprir a palavra. E eu decidi, o culto ia ser tipo amanhã. Aí no dia de hoje eu joguei o cigarro fora e falei: mais nunca, Satanás, eu quero você na minha vida, para mim estar fumando e talvez morrer de um câncer, de uma enfermidade. E amassei aquele maço de cigarro e joguei fora, irmão. Até hoje Jesus me libertou. Só que quando eu assumi lá, o culto foi uma bênção, irmão. Eu já tinha uma noçãozinha,
Os pessoal ficou maravilhado, a igreja lotou. E eu tomando conta, quando o pastor veio de Goiânia, que vai a igreja cheia, ele ficou super feliz. Só que até então eu não estava sendo usado nos dons, irmão. Eu não estava sendo usado nos dons. O que é que eu fiz? Eu ainda estava sentindo abstinência pelo crack. Só que eu decidi não usar aquilo mais, irmão. Eu comecei a orar. Eu orei 90 dias, irmão. Eu e a evangelista Débora, de joelho. Eu orei 90 dias de joelho, irmão. Das 12 às 4. Das 12 às 4 da manhã, irmão. Eu orava e clamava. Eu me lembro que a Débora, né? A Débora não queria orar, porque nem eu mesmo estava muito acreditando em mim, e muito menos o povo. Muitos diziam que eu estava ali de fachada, mas eu sabia o que eu queria. Eu não suportava mais aquela vida do crack, dos vícios, do roubo. Eu falei para Deus, eu vou te buscar com todo o meu coração, toda a minha alma. Irmã Rafaela, você que me pediu para falar um pouquinho. Eu comecei a orar, irmã, e Deus foi começando a me limpar. Aí eu comecei a sentir um negócio quentinho assim, eu comecei a sentir uma presença diferente, irmão. Não era uma presença, aleluia, não era uma presença mais opressora de quando você está bebendo, de quando você está se drogando, quando você está se prostituindo. Não, uma presença gostosa, irmão. Uma presença que você não quer sair de perto, que você não quer deixar aquela presença ir embora. Aí no outro dia eu comecei a orar mais um pouco, fui aumentando a oração, fui aumentando, e aquele fogo foi crescendo. Eu falei, Débora, levanta, vem orar comigo. Levanta, vem orar comigo. Aqui tudo começou, irmão, quando eu decidi orar. O segredo é a oração, irmão. Por isso que Jesus falou que o segredo da chave da vitória é a oração. E a evangelista Débora veio orar comigo. E nós começamos a orar, irmão. De repente, ouvi uma voz falar no meu coração. Irmão, tem pessoas que falam que escuta a voz de Deus aqui, não. Porque Deus não é fuxiqueiro. A voz de Deus você escuta aqui, no seu coração. Deus fala assim, quer saber se eu estou contigo? Ouvi a voz de Deus, Rafael, a primeira vez. Quer saber se eu não te chamei para uma obra? Quer saber se eu estou contigo? Eu falei, quero. Eu respondi aquela voz em espírito, falei, quero. Olha para tua esposa, eu olhei para Débora e falei, Débora, fica de pé na minha frente. Primeira vez, irmão, que Deus me usou. Fica de pé na minha frente. Ela ficou de pé, irmão. E quando ela ficou de pé, eu falei, Deus, eu ainda magro, irmão, mas buscando já Deus. Eu falei, Deus, se o Senhor me chamou para mudar minha vida, e se o Senhor de verdade está comigo, eu te conheço desde quando eu era pequeno, mas eu nunca dei crédito, mas hoje eu sei o que eu quero. A evangelista Débora, ela era batizada no Espírito Santo, porém ela passou por tanta prova comigo que ela estava afastada, abatida, desacreditada. Pensava que eu estava ali só de fachada. Mas eu falei, Débora, se Deus está comigo, Ele vai te renovar hoje. Primeira vez que eu usei autoridade, irmão. Aleluia. Eu usei a autoridade que Deus colocou sobre minha vida naquele dia, naquela noite, irmão. Mais de 2h30 da madrugada. 2h30 da madrugada. Eu falei, Espírito Santo, se o Senhor está habitando dentro de mim, renova ela agora, em nome de Jesus. Irmão, eu só falei assim, ó, renova ela agora, em nome. Meu irmão, o Espírito Santo tomou ela e ela começou a fazer uns movimentos que não fazia e começou a sentir a presença de Deus e começou a falar em mistério, irmão. Irmão, se eu falar a intimidade que nós chegamos com Deus, muitas pessoas desacreditam, irmão, porque a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para o homem, a loucura do homem a loucura do homem é sabedoria para Deus, né? Eu quero dizer assim para você, muitos têm nós como os loucos, mas hoje nós somos loucos por Jesus. Eu quero dizer para você que Deus tomou ela e ela começou a falar em variedades de línguas, irmão, línguas repartidas. Aí eu fui começando a fazer, a minha fé estava tão grande que eu comecei a fazer prova com o Espírito Santo. Falei, se é o Senhor que está nela, eu quero que o Senhor use ela falando o mesmo mistério que Pedro falava. Ela falou a língua que Pedro falava em mistério, irmão. Ela falou a língua que Ana falava. O Espírito Santo repetiu para mim a oração que Ana fez pedindo um filho a Deus, irmão. Acredite se quiser, irmão.
Você não é obrigado a acreditar no que eu falo, mas Deus é a testemunha. E Deus tomou ela no mistério, nas línguas que aqueles homens do passado falavam. Irmão, quando eu falei para Deus, Senhor, eu quero que ela fale o mistério que o rei Davi falava contigo. Eu quero que ela fale o mistério que Samuel, o profeta, falava contigo, quando orava em mistério. Irmão, era a coisa mais linda. E aquilo aumentou minha fé, irmão. Teve um tempo que eu gravei, mandei para minha mãe ficou maravilhada, porque era difícil de ver esses mistérios, irmão. O Espírito Santo, o mesmo que habitava neles, hoje habita em você, habita em mim. Aí, irmão, Deus começou a abrir os olhos da evangelista Débora. A evangelista Débora começou a ver o mundo espiritual, começou a ver correntes negras, começou a ver espírito imundo. E lá onde nós morávamos era cercado de terreiros de bruxaria, né? Candomblé. Os pessoal fazia bruxarias ali. E nós orava e guerreava com os demônios. Eu comecei a ver vulto. Eu comecei a ver os demônios. Deus abriu meus olhos espirituais, irmão. Comecei a ter intimidade com Deus. Comecei a ouvir a voz de Deus, irmão. Quando eu não orava, quando eu não buscava Deus, que eu não queria compromisso sério com Deus, que eu ia para a igreja só para agradar minha mãe, eu não tinha intimidade com Deus, irmão, não tinha. Eu corria atrás de irmão de revelação, eu corria atrás de irmão que dizia que era profeta e levei muita profetada. Teve pessoas que revelaram tanta coisa que não foi Deus que falou até hoje, irmão. E hoje, revelação é bom, profeta, Deus ainda tem, usa sim, usa. Mas hoje quando eu quero algo de Deus, eu oro com a diaconia, com a evangelista Débora, eu oro eu mesmo, Deus fala comigo claramente. Porque quando você não tem uma intimidade com Deus, você começa a correr atrás das revelações, das pessoas que Deus usa nos dons. Deus usa, os dons é para ser usado. E isso é muito bom, irmão. Mas só que as pessoas têm se aproveitado dos dons que Deus deu para comercializar, cobrar por cura, cobrar por milagre, cobrar por revelação, por profecia. Isso não é de Deus, irmão. Deus começou a me encher. Aquele vazio foi se preenchendo de Deus dentro do meu coração. Aí um dia, Deus, no segundo dia, irmão, no segundo dia nós orando, que Deus fez isso tudo na nossa vida, irmão. Eu estou resumindo, irmão, para o vídeo não ficar grande. Aleluia, Jesus. No segundo dia, Deus usou a evangelista Débora e falou assim: olha, meu filho, a partir de hoje, irmão, eu me lembro como hoje, Deus me deu uma ordem. Quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, vá para dentro do seu quarto e não saia de lá, a não ser para fazer as necessidades. Eu fiquei quarta-feira, irmão, das 6 horas da manhã até sexta-feira, escute. 6 horas da manhã eu comia um pão e tomava uma água. Meio-dia eu comia um pão e tomava um copo com água. 6 horas da noite, às 18 horas, eu comia um pão e tomava um copo com água. Meia-noite eu comia um pão e tomava um copo com água. E assim foi até sexta, de quarta a sexta, sem sair de dentro do quarto, irmão. Pessoas que é de Deus, que quando passava na porta que eu estava, dentro da minha casa, as pessoas iam lá, as pessoas sentiam a unção, irmão. Minha mãe, quando ela passava, ela sentia tanta presença de Deus que ela não aguentava ficar em pé. E ali, irmão, eu senti um fogo. Quando eu saí no terceiro dia, eu fiquei o primeiro dia, o segundo, no terceiro, irmão. Só eu e Deus e a Bíblia. Não fiquei com celular, fiquei só com violão. Eu tenho uma foto eu com violão dentro do quarto sentado com a Bíblia do lado. Foi naquele tempo. Deus me botou quarta, quinta e sexta dentro do quarto. E Deus me encheu da sua presença e da sua unção, irmão. Deus colocou os dons sobre minha vida. Dom da ciência, eu não tenho teologia, eu não tive pastores para me ensinar nada. Tudo que eu faço, irmão, foi através da oração, da Bíblia. Deus me ensinou, não tive um pastor para estar me orientando, não, irmão. Tudo foi Deus, a sabedoria do alto. Tem coisas que eu explico na Bíblia Sagrada que os que fez teologia não sabem explicar, irmão. Porque Deus me deu o dom da cura, Deus me deu o dom da ciência, Deus me deu o dom de visão, de revelação, de profecia. E mostrou falar o que Deus me mostra no mundo espiritual. Pessoas ficam escandalizadas ao ponto de muitas pessoas até comentar, dizer que é mentira. Porque Deus, irmão, opera ainda neste tempo. Basta você ter uma vida reta diante dele. Primeira vez que eu vi um espírito imundo, irmão, eu fiquei com muito medo, irmão. Teve uma vez que lá em São Sebastião, quando eu saí dessa cidade, Deus falou assim: ó, agora pega as tuas coisas, vende tudo e vai para uma cidade que eu vou te mandar, chamada Sobradinho e Ceilândia. Ele não falou se era Ceilândia Sul ou Norte e nem se era Sobradinho 1 e 2. Eu sei que eu fui, deu tudo certo. Uma vez eu estava em São Sebastião orando, irmão.
Quando eu estava orando, caiu como se fosse um raio perto dos meus pés. Eu dei um pulo e corri, fui pro quarto ficar com a Débora. Eu vi o raio claramente. Aí no outro dia eu fui para a igreja, Deus usou uma irmã e falou assim: teu irmão aqui que estava orando caiu como se fosse um raio perto de você. Cadê você? Eu falei: foi eu. Ela falou: ali Deus abriu sua visão, ali Deus abriu minha visão, irmão. E quando a pessoa recebe o dom de visão, o dom de revelação, que começa a ver o mundo espiritual, passa um tempinho para você se acostumar, que você não é acostumado a ver demônio do jeito que ele é, você não é acostumado a ver visão, anjo, essas coisas. Tem pessoas que vê, eu nunca vi um anjo, irmão, mas tem pessoas que vê o anjo. A evangelista Débora vê. Eu sinto os anjos, eu sinto eles passar perto de mim, eu sinto eles cuidar de mim. Quando eu oro nas pessoas, eu sempre dou ordem. Eu tenho 2 anjos que Deus colocou do meu lado, para onde eu for ele vai, né? Na área da libertação, de cura, de sinais de prodígio, onde caroço some na hora, pessoas é operadas na hora por Deus, né? Tem muitas pessoas que têm aparecido aí curando e operando as pessoas. Só que tem pessoas que têm enganado o povo. Por quê, irmão? Eu já vi pessoas ser curadas que as pessoas derramam óleo e o caroço sai para fora. E Deus não me usa desse jeito, porque quando a pessoa tem um caroço, ele faz ele desaparecer, ele some, irmão. Porque se sai para fora, Deus tem que deixar pelo menos uma marca, irmão, para provar que ele operou aquele lugar. Eu tenho uma cirurgia que Deus fez aqui, ó, mas com a marca, provando que Deus fez aquela cirurgia. Mas tem surgido muitos falsos profetas e o povo tem deixado de acreditar nos dons de Deus. Eu quero dizer para você que Deus ainda dá os dons, Deus ainda tem homem de Deus, Deus ainda tem mulheres de Deus, Deus ainda usa homem em profecia, Deus ainda usa em revelação, em visão. Então, para mim receber os dons, irmã Rafaela, de Deus, eu passei por esse processo todo. Foi difícil e não é fácil. É luta, é provação. É luta, é provação. Mas por onde eu passei, Deus nunca me deixou enganar. Deus nunca me revelou algo. Deus nunca me revelou algo para eu falar e a pessoa dizer que eu estou mentindo. Não. Porque quando Deus me revela algo, eu vou na pessoa e falo: é você. Eu falo: você sentiu uma dor aqui, deste lado. Eu aponto o lugar e provo que é ali. E a pessoa nunca vai me chamar de mentiroso, porque eu provo. Então, Deus me usa de uma forma especial, de uma forma diferente. Deus me usa de muitos dons, que as pessoas colam o olho, colam a mão, ficam com os pés colados. Aí eu já ouvi muitas pessoas dizer que isso é coisa do cão, mas não é, porque o cão imita as coisas de Deus, irmão. E as pessoas ficam desacreditadas, mas que ficam mais desacreditadas sobre os dons que Deus usa, é por causa que muitos Deus dá e começa a usar e cobrar. Para operar um milagre, para fazer algum sinal de prodígio, começa a cobrar valores. E não é assim, as coisas de Deus é de graça. Deus tem me usado muito nos dons. Deus tem me abençoado com muitos dons, irmão. Tem uns que eu nem uso, sabe? Só uso na hora certa. Mas eu quero dizer que não é fácil para você obter os dons, irmã Rafaela. Você tem que buscar, consagrar, se separar. Primeira coisa, o profeta não pode andar nas portas, porque se Deus vai te revelar a vida de alguém, como é que você vai estar andando nas portas, nas rodas de fuxico? Você não pode xingar para quando você falar, o diabo obedecer. Você tem que se santificar seus olhos, não ver pornografia, não ver muitas coisas, sabe? Você tem que se separar para Deus, irmão. Que quanto mais você se separa para Deus, mais de Deus você se enche. Amém, meus irmãos? Eu quero que Deus abençoe você. Espero que eu tenha esclarecido a dúvida de muitas pessoas. Deixe suas perguntas aí para que eu possa fazer um vídeo, né, e responder também, assim como eu fiz esse aqui para a nossa irmã Rafaela. Não é fácil, é árduo, irmão. Quando Deus lhe dá um dom, você é muito perseguido, mas continue sendo homem de Deus, mulher de Deus. E eu te falo assim: nunca cobre para orar, nunca cobre para pregar, nunca cobre pelo milagre, pela uma cura, nunca cobre, porque as coisas de Deus é de graça. E deixa que Deus cuida de você, da sua casa e cuida da sua família. Amém? Se você gostou, se você acompanhou até aqui, é porque você gostou. Deixe seu like, comente, compartilhe com seus amigos. Eu sou o apóstolo Ney aqui da cidade de Bairros, Bahia. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Breve eu vou estar aqui contando meu testemunho do começo ao fim. Você vai ficar impactado com o que Deus fez na minha vida. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém.